Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao Ouro Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje o Sequeto não vai estar presente por motivos de ser domingo de manhã e a gente não conseguiu se encontrar. Descobri nesse vídeo aqui hoje o clássico de Flamengo e Vasco que aconteceu ontem, jogo tarde, né, 21h45, e teve vitória de 2-0 do Flamengo, e eu vou trazer aqui para vocês as minhas impressões, né? Eu vou contar a história que eu vi do jogo. Após o clássico contra o Fluminense, eu falei assim, se eu fosse vascaíno, eu estaria muito preocupado, não só pela parte física, mas pela parte técnica do time, né? E depois desse jogo de ontem, eu mantenho a minha opinião. O Vasco foi muito mal no jogo, principalmente no primeiro tempo. E o primeiro tempo foi muito constrangedor para o Vasco. Eu já imaginava o Vasco fechando ali mais fechadinho, que é razoável, né? O clube não se encontra nas melhores situações técnicas e físicas, vai jogar contra o time que está mais bem preparado, então vou fechar a casinha, vou jogar mais fechado e vou tentar cutucar aqui e ali, vou tentar uma bola parada, um contra-ataque para tentar surpreender o Flamengo e conseguir sair com um resultado positivo. Mas não foi isso que a gente viu. O Vasco não conseguiu competir. Nos primeiros 20 minutos de jogo ali, eu falei, gente, vai ser um massacre do Flamengo. Talvez aquele 6-1 ali se repita, porque o Vasco não conseguiu apresentar nenhum tipo de resistência. E assim, o Flamengo chegou a ter mais de 70% de posse de bola, mas não era aquela posse de bola estéreo, tocando bola para o lado. Não, o Flamengo, como diz o Gustavo Villani, né, na narração, o Flamengo foi um rolo compressor. Os vascaínos ficaram completamente desnorteados, né? O Vegetti, coitado dele, né? Ele bateu boca ali com o Léo Jardim, falando para assim, nossa, caraca, ou seja, o Vasco estava dependendo da saída de bola do Léo Jardim para conseguir criar alguma coisa, e ele falou, para de jogar bola na lateral, joga a bola no meio, joga a bola em mim, você está jogando errado, ou seja, o atacante, né, o centroavante tendo que discutir com o goleiro, ou seja, o que tem nesse meio do time do Vasco que foi tão improdutivo para esse tipo de discussão acontecer. E ali, numa boa troca de passes, né, ainda no primeiro tempo, o Plata conseguiu entrar na área driblando e foi derrubado, né, pênalti muito claro, nem os próprios vascaínos questionaram muito esse pênalti e o Bruno Henrique conseguiu converter. Eu admito o seguinte, eu não gosto muito do Bruno Henrique batendo pênalti, eu acho que o Flamengo precisa ter outras opções de primeiros batedores ali, mas fez o gol, é o que importa, e o Flamengo virou ali o primeiro tempo com esse 1-0, mas foi 1-0 porque logo depois do pênalti, ali poucos minutos depois, pela esquerda, mais uma vez o Varela fazendo uma partida honesta, não tão boa quanto foi contra o Botafogo, mas fez uma partida boa, ele jogou a bola na área, e aí o Léo Jardim deu um tapinha safado na bola, não conseguiu cortar, a bola caiu na cabeça do Plata, que nem precisou pular muito ali para fazer um segundo gol. Nesse momento, peguei meu celular e mandei uma mensagem para um amigo. Falei, gente, vai acontecer de novo. O Vasco, se o Vasco não mudar nada, esse jogo vai ficar complicado, eles vão tomar uma goleada de novo. Só que corretamente, por impedimento, no início da jogada ali, o gol foi anulado, então o primeiro tempo ele terminou com o 1-0 mesmo. E aí virou o segundo tempo. Eu, durante o intervalo, já estava todo animado, né? Falei, nossa, o Flamengo vai continuar nessa pressão e a gente vai conseguir fazer gol e o Vasco, a gente vai conseguir dar uma goleada no Vasco de novo, né? Para terminar o sabadão da melhor forma possível. Só que não foi isso que aconteceu. O Vasco voltou com outra postura, um time com as mesmas peças, né? O Vasco não mexeu no intervalo, então com as mesmas peças o Carilo conseguiu organizar o time e o Vasco teve uma postura bem mais interessante, né? O Vasco competiu, o Vasco apertou o Flamengo, teve bola na trave no Vegetti, como é bom pelo alto, né? O Verratti, né? Jogou uma bola ali, não ia dar para o Rossi, ele cabeceou muito bem, não foi mais chutes a gol, o Vasco chegou em um momento que conseguiu empatar com o Flamengo em finalizações, mas assim, e aí muito flamenguista reclama, né? Ai, nossa, o Felipe demorou a mexer e o Flamengo foi pressionado. Gente, faz parte do futebol. Eu também acho que poderia ter mexido um pouco mais cedo. Só que você não consegue prever
o que o técnico adversário vai fazer e como que ele vai voltar para o segundo tempo. Você precisa de um tempo para estudar o que está acontecendo para tomar as melhores decisões. E até esse momento, até o Felipe fazer as mexidas, o Vasco foi melhor que o Flamengo, criou um volume legal. E eu que estava ali muito animado, né? Eu fui vendo a luz da minha cara foi sumindo, assim, falei, gente, mas acho que eles vão empatar esse jogo e a minha noite, que ia ser muito legal, não vai ser tão legal. Mas, a partir dos 20 minutos ali, o Felipe mexeu. E aí, novamente, eu vou ser repetitivo, né? Mas é porque, principalmente para campeonato estadual, tá ficando muito visível. O Flamengo tira Arrascaeta, Varela, que já tinha tomado um cartão amarelo, e o Everton Araújo, e a gente repõe com Alan, que está recuperando um futebol legal. A gente colocou Luiz Araújo, que sempre entra bem. O Luiz Araújo, para mim, ele tem que ser titular desse time. E o Léo Ortiz. E assim, nessa hora você vê o abismo de diferença que tem do Flamengo hoje, de 2025, para os seus 3 rivais estaduais, né? Não só o Vasco. O Vasco foi porque era o jogo do dia, mas já temos falado isso aqui no Uruporco. Então, assim, é muita qualidade que entra em campo. E com essas entradas, o Flamengo retoma as rédeas do jogo e começa a ter novamente as melhores chances, né? Também teve a substituição do Michael, que num contra-ataque muito bem articulado, ele entra na área, mas aí ele sentiu a coxa, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar fora de campo. E aí, mais uma vez, a qualidade. Você tira o Michael, entra o Everton, Cebolinha, né? Eu fico pensando, coitado do lateral e do zagueiro, que já está cansado no final do jogo, ainda entra o Cebolinha, que corre e dribla. Meu Deus do céu, não queria estar na pele de um zagueiro vascaíno nesse momento. E aí, já na reta final do jogo, ali, passando dos 35, a gente tem, na minha opinião, o protagonista do jogo fazendo um lance incrível. Então o Wesley consegue pegar uma bola no meio do campo, ele dribla, ele arranca, ele tem força, ele tromba, ele conta com um pouco de sorte, né, de na trombada a bola ficar no pé dele, ele dá uma assistência ali para o Cebolinha pela esquerda, de pé direito, dá uma chapada, sem chance para o Léo Jardim, o Léo Jardim que é um bom goleiro, né? O Léo Jardim, eu acho que ele peca por ter um time tão vulnerável, porque eu sempre achei ele um bom goleiro. E aí o Flamengo faz 2-0 e assim, aí liquidou, né? Aí o Vasco, que teve ali o seu momento bem no segundo tempo, já não tinha forças para reagir e o Flamengo fecha o caixão desse jogo. E ali, já nos minutos finais, né, o Wesley recebeu uma bola na direita, penteou a bola ali, deu um toque olhando para um lado, jogando a bola para o outro, e depois numa troca de passes entre o Wesley, Matheus Gonçalves, que também entra mais pro final, e Luiz Araújo, toca de letra, toca, a torcida já gritando olé, o Maracanã naquele clima de festa, e aí o vascaíno apelou. Né? O Felipe Coutinho, se eu não me engano, foi lá empurrar, tomar satisfação, que está desrespeitando o Vascão e bababá, 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 bababá. Qual que é a minha opinião sobre isso? Sobre jogador que faz firula em final de jogo? Eu vou citar aqui o Falcão, né? O maior atleta de futsal que a gente teve o privilégio de ver. O Falcão sempre falou, se você tem recurso técnico, usa. Mas usa em qualquer momento. Não é só quando você está ganhando e no final do jogo. Porque se você faz isso, a impressão que está é que você quer humilhar o adversário e o adversário pode apelar. Então eu concordo com o Falcão. Eu acho que você tem que se garantir durante o jogo todo. Eu não gosto desse tipo de postura, mas tem torcedor que concorda e eu quero que você aí do outro lado fale para mim nos comentários. O que você acha dessa postura do Wesley? Concordo, não concordo? E deixa aí pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia nos comentários. Então, assim, não resultou em expulsões, uma confusão grande, igual foi o jogo contra o Botafogo, mas se eu sou o Felipe Luiz, na hora que acaba o jogo, vamos pro vestiário, vem cá, menino, vem cá. Chama o Wesley no cantinho, dá um puxão de orelha. Porque, imagina, estou chegando agora numa reta final, e se o Wesley toma um cartão vermelho, é suspenso, o Cleiton tomou 30 dias preventivo, agora por conta da confusão no jogo do Botafogo. E se a gente perde o Wesley para as finais, e você vai pegar um time, um clássico de novo, um time mais bem preparado, e aí você fica sem o seu principal lateral no elenco hoje. Então, eu corrigiria isso no vestiário, mas é do futebol, acontece, eu não gosto, mas tem quem concorde. E aí o jogo finalizado, com essa vitória o Flamengo chega aos 20 pontos, garante a sua presença nas semifinais e agora ele vai aguardar o seu adversário. Pelas combinações que ainda são possíveis, pode acontecer de
os 3 outros clubes grandes não estarem presentes na semifinal. Eu acho difícil de acontecer, eu acho que pelo menos mais um vai entrar, mas seria muito, muito constrangedor para eles ficarem de fora do campeonato estadual. Cada um pelos seus motivos, cada um pelas suas limitações, mas não tem condição de um estadual com os times tão abaixo como é o estadual do Rio de Janeiro, os 3 grandes ficarem de fora das semifinais. E se você gosta desse conteúdo, acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Manda para um amigo, manda para um parente, para vocês curtirem o Ouro Porco, se inscreva no canal, mais uma vez deixa os comentários, deixa o like, que é muito importante para a gente crescer aqui. Conseguimos chegar aos 350 inscritos na semana, a gente tem a nossa meta de chegar até os 500 ali no mês de março, então muito obrigado mais uma vez. Estejam sempre com o Ouro Porco, sempre vai ter conteúdo. Hoje tem clássico paulista, vai ter cobertura do Cequeto, então valeu!